Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre normatização. Foram várias perguntas, várias considerações que vocês deixaram aqui para gente falando sobre normatização e nós vamos começar a pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre por que elas existem, o que são essas tal das normatizações e essas pautas foram feitas das perguntas que vocês deixam aqui com a gente. Por isso eu peço que vocês continuem deixando, deixem suas considerações, façam seus comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem você vê que está precisando, principalmente com quem ou está começando uma vida acadêmica ou segue, né, decidiu por seguir essa vida acadêmica. Eu tenho certeza que vai ser muito útil. A gente começa então falando de normas e a primeira pergunta é: para que essas normas foram criadas? Por que existem tantas normas diferentes? Antes do século XIX, não havia muita preocupação, também não haviam muitos cientistas. Então, quando dentro de uma universidade que era bem escassa, tá, o contexto da universidade, então a gente passou muito tempo tendo só universidades ligadas à teologia. Então, se você pegar um material de um teólogo, de um filósofo, a maioria dos filósofos até o início do século XX todos os pensadores tinham passado pelo ramo da teologia, porque a maioria das instituições, se não todas, nós podemos dizer que eram ligadas a alguma denominação, o que a gente chama confessional. Só que elas eram ligadas bastante no contexto teológico e filosófico. Então, se você pega ali o Santo Agostinho, por exemplo, Maquiavel, então você percebe que a forma de conduta, a condução escrita é bem diferente de outros materiais científicos que nós temos hoje em dia. Como que se funcionava? Então, primeiro você tem que ter na cabeça o seguinte: as instituições de ensino eram poucas, tá? Primeiro contexto. Então, vamos imaginar que nós temos uma população de um país inteiro para uma ou duas universidades. Pouquíssimas pessoas poderiam estar nesses lugares. Então, eram pessoas com bastante recursos ou de família já de intelectuais, mas que tinham que ter essa condição para se dedicar ao estudo. Por muito tempo, antes do século XX, era necessário, inclusive, até que se tivesse o celibato durante esse período escolar. Então, esse período da universidade, o jovem não podia ter namorada, não podia oficial, né, que a gente sabe que a história conta bastante coisa, mas não podia casar, não podia ter família, porque a dedicação dele, a energia dele tinha que ser voltada apenas para o estudo. O que ocorre? Nesse processo, o exercício da reflexão, o exercício da construção da ciência era bem diferente, não haviam algumas preocupações. Haviam poucas pessoas, então as pessoas desse meio se conheciam. Se você pegar principalmente a academia alemã, a academia francesa, mais tarde até a academia americana, você vai perceber que os autores que eles falam, que as argumentações que eles trazem discutindo vários autores em comuns. Então, hoje nós temos na filosofia, sociologia, vários autores que perpassaram, um servindo, um analisando a obra do outro. Essa semana mesmo eu li uma parte do Foucault e ele fala de Kant, ele fala de Spinoza, ele fala de Derrida. Então, ele vai construindo o pensamento dele, contrapondo ou argumentando com o pensamento de outro autor, que naquela época eram muito poucos. Na verdade, assim, nós tivemos esse boom, né, esse avanço já na segunda metade do século XX para cá. E esse boom mesmo depois da era da internet, aí depois de 95 começou aqui no Brasil essa expansão do ensino superior e 2005 explodiu
a expansão da pós-graduação, para você ver como é recente. O que acontece? Quando começaram as universidades a se espalharem, lá logo no início do século XX, tá? O que aconteceu? Muita gente pesquisando, cada vez menos restrito esse mundo da ciência, percebeu-se, peraí, nós temos um problema. Eu quero saber que método que esse pesquisador utilizou para a construção desse conhecimento para que eu possa convalidar, para que eu possa entender, principalmente na área da saúde, foi um dos grandes propulsores, porque, por exemplo, vacinação, como que foi feita a vacina, como que foi testada, quantas pessoas utilizou. Então, quando havia essa junção de informação, ficava várias lacunas que outros pesquisadores começavam a saber e não era mais possível fazer, por exemplo, como o Freud fez com Jung e o Jung com Freud. Vou escrever uma carta e aí aquela outra carta argumentativa, em cima de pensamentos profundos, reflexões profundas, iam servindo para uma construção de uma teoria. Agora, com essa expansão em massa das universidades, dos intelectuais, da internacionalização entre pesquisa, academia alemã, academia francesa, academia americana, essa influência que teve aqui no Brasil e tudo isso construindo e as comitivas expedicionárias indo de um país para o outro, precisava-se então pensar numa norma, como se constrói então o conhecimento, mais especificamente o conhecimento científico. Então, vamos sistematizar. Então, quando você me apresentar uma ideia, eu quero que você me diga primeiro a fonte que veio essa ideia, o que você está querendo, qual é o problema que você está resolvendo e assim por diante. Como a nossa ciência aqui no Brasil é relativamente nova, principalmente no contexto da pós-graduação, relativamente nova, tá, gente? Tem uma aspas aqui. Eu lembro que eu tive aula com o João Batista Borges Pereira em 2015, e grande parte dos grupos de antropologia da pós-graduação ele ainda conhecia. Então, os mais antigos da cátedra, ele conhecia cada um que pesquisava. É fantástico. Eu ficava besta de falar, nossa, como que ele sabe? Não, na Bahia investiga isso, lá no Maranhão é isso, lá no Sul investiga isso, com linhas de pesquisas muito restritas. Hoje já não é possível, hoje a gente tem que fazer o estado da arte para ver quem está pesquisando o quê, e se a gente quiser entender mais a fundo, faz uma dissertação ou uma tese com análise bibliométrica das produções do Brasil para a gente entender. Gente, eram meia dúzia de programas e de repente explodiu para mais de 7.000 programas de pós-graduação no Brasil. Então, vamos com calma aí para a gente entender por que essas normas. Só que, nesse exercício de construção da ciência, cada país foi adaptando alguns detalhes. Então, normas são normas, tá? Embora existam, a outra pergunta é, qual a norma mais utilizada mundialmente? Então, veja, o que as normas modificam são detalhes pequenos, como, por exemplo, como você cita dois autores, qual é o tamanho de letra, como que funciona, se a letra é 10 ou 11 para citação direta, se o recuo é 4 ou 3. A grosso modo, essas normas, elas modificam bem pouco. Porém, uma pesquisa quantitativa será quantitativa em qualquer lugar do mundo. Uma pesquisa qualitativa será qualitativa em qualquer lugar do mundo. Uma pesquisação será pesquisação em qualquer lugar do mundo. Precisou mexer com seres humanos ou animais, terá que ter o comitê de ética em qualquer lugar do mundo. O ordenamento, todo o material científico, ele vai ter que ter um resumo com palavras-chave? Sim, em todo lugar do mundo. Então, veja, embora pareça que as normas são um bicho de 7 cabeças e que são diferentes, não são. As normas que servem aqui no Brasil também servem em qualquer lugar do mundo. Os cuidados acadêmicos que tem aqui no Brasil, o cuidado de sistematizar o conhecimento científico, devem ter em qualquer lugar do mundo. É por isso que hoje nós conseguimos pesquisar tantas bases internacionais e compreender exatamente a estrutura, o que está acontecendo ali no artigo. Para o pessoal que é da área de saúde ou da área de economia
ou que aplica, ou que quer aplicar qualquer método utilizado em outro estudo, replicar aqui no Brasil ou modificar o contexto, ele vai diretamente na metodologia, sabendo ou buscando as informações que vão sustentar o que ele quer fazer aqui. Então, veja, existem duas coisas diferentes. Essas normatizações que são esses detalhezinhos de citação, de colocar um e entre dois autores, um ponto e vírgula, ou aquele i social, ou você vai entender como funciona um todo. A normatização como um todo não muda em nenhum lugar do mundo que se tem conhecimento aqui, né? Pelo menos no Ocidente eu posso afirmar isso. Se bem que eu tenho visto muitos artigos chineses publicados aqui também obedecem às mesmas normas. Então, eu vou arriscar dizer que não mudaria, ou se eles fazem e apresentam aqui, eles acabam adotando essas normas também. Tem uma pergunta que a pessoa deixa assim: não seria mais fácil existir apenas uma norma? Eu concordo, seria bem mais fácil que se entrasse em consenso. Mas seres humanos são seres humanos, cientistas também são seres humanos, não são donos da verdade, também brigam entre si como qualquer outra classe. E vida que segue, é assim que funciona. Cada um acha que, mas isso aqui é mais legal do que aquilo dali. E aí se reúne aquelas comissões, brigam, estabelecem uma norminha. Mas como eu falei, cuidado. No critério geral de normatização, de sistematização, basicamente vai ser o mesmo. Então, essas coisinhas de normas específicas de uma revista, de um país, de uma universidade, às vezes até vale a pena pagar para quem já conhece, porque aí você não fica tão preso nisso e vai se preocupar mais com a qualidade do conteúdo, tá ok? Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima!